Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo aí mais uma vez nossos vídeos de interação EAD. Me chamo Helder, trabalho com geografia e hoje iremos aí fechar com o conteúdo, países subdesenvolvidos. Então, se prepara, limpa teu local de estudo, pega teu caderno, tua caneta, pega um lanche, caso você só consiga entender as coisas com o lanche aí, faz as leituras que a gente vai indicar daqui a pouco. Faz os exercícios logo depois que a gente terminar de abordar aqui o conteúdo também, porque é importante que tu venha a fazer esse exercício, para poder fixar melhor esse conteúdo. Fica bem confortável e logo em seguida vamos começar a compreender aqui do que se trata esse conteúdo. Porém, antes de começar esse contexto, antes de começar a abordar essa situação, essa questão aí, dos países subdesenvolvidos, eu devo indicar para vocês a leitura das páginas 65 e 66. Então vocês vão ler as páginas 65 e 66, que foram as anteriores ou as que iriam na semana passada, para vocês poderem compreender melhor do que a gente vai tratar aqui. E logo em seguida as 67 e 68. Então são 4 páginas para fazer a leitura. O exercício proposto para vocês seriam as páginas aí 73, 74 e 75. 3 páginas, 73, 74, 75. Essas são as páginas do exercício, ok? Então vão lá, façam essa leitura e depois de terminar esse vídeo, vão lá e façam o exercício. Também façam qualquer indicação de pesquisa que a gente estiver enviando aí, pessoal, porque é relevante para o teu aprendizado, é relevante para a tua compreensão geral a respeito dos fatos. Então vamos lá. O conteúdo de hoje, pessoal, seria aí as características do subdesenvolvimento. Vamos entender, a partir desse vídeo aqui, o que é que leva um país a ser subdesenvolvido, ou seja, o que leva um país a ser considerado, a ser taxado, a ser classificado como pobre, ok? Então é exatamente esse o objetivo desse vídeo, compreender o porquê, ok? Então vamos lá. Apesar de alguns países, de muitos países subdesenvolvidos existirem, e a partir da existência de muitos países, podemos considerar que existem alguns fatores específicos que apenas os países subdesenvolvidos têm, algumas características que são abrigadas por um país subdesenvolvido. Então, seria aí tentar classificar um país a partir aí da sua estrutura, a partir de alguns aspectos que se destacam. Ah, professor, que aspectos são esses? Calma, você vai entender melhor. Vamos começar aqui a falar sobre alguns aspectos e você vai entender do que é que eu estou falando. Ok? E no final a gente faz uma abordagem geral para você poder entender. Vamos lá. A primeira característica que leva um país a ser considerado subdesenvolvido seria aí a profundidade, ou as profundas, vamos colocar assim, desigualdades sociais. Ou seja, o contexto da concentração de renda, da distribuição ou da má distribuição do capital, todas essas questões tendem a influenciar fortemente para se um país é taxado como desenvolvido ou subdesenvolvido, ou seja, a divisão da renda de um país consegue influenciar de alguma forma esse contexto de classificar e taxar um país como subdesenvolvido. A dependência econômica, financeira e tecnológica. Ah, professor, o que seria isso? Bem, seria um índice, vamos colocar assim, vamos colocar dessa forma, um índice que vai estruturar o quanto um país precisa de tecnologias geradas em outros países. Por exemplo, aqui no Brasil a gente pega maquinário dos Estados Unidos, de vários países da Europa e tudo mais. Então, seria a dependência que determinados países têm nesse contexto. Não apenas em contexto tecnológico, mas também no contexto financeiro, no contexto econômico. Então, seria aí... como é que eu posso colocar para vocês aqui? Seria aí a quantidade de influência que se tem em determinados países a partir da tecnologia e das finanças, e também influência no contexto cultural, social, geral de um país quanto a outro. Ou seja, seria um tipo de dependência que alguns países subdesenvolvidos têm com outros países considerados desenvolvidos. O terceiro contexto que eu trago para vocês seria a dívida externa.
A dívida externa seria aí o conjunto de dívidas, o conjunto financeiro, vamos colocar assim, a soma de todo o contexto financeiro que um país deve, resultando de empréstimos. Empréstimos como assim, professor? Você sabia que um país pode pedir empréstimo? Existem certos órgãos internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, que fazem empréstimos a determinados países e assim eles pagam logo em seguida quando eles saírem de situações financeiras desfavoráveis e tudo mais. Pronto, pois existe. Então, primeiro sugestão de pesquisa. Pesquise a respeito aí do FMI e do Banco Mundial. Então, vários países, não apenas o Brasil, têm aí dívidas externas. Quanto mais elevada a dívida externa, mais um país deve no mercado internacional. Então, temos aí mais uma característica: dever muito ou ter muita acumulação de dívida externa. Esse seria um fator aí relevante nesse sentido. A balança comercial também vai ser desfavorável em certos países aí taxados como subdesenvolvidos. Professor, como assim balança comercial? Seria aí o índice, ok, da quantidade de coisas que são mandadas para outros países relacionada à quantidade de coisas que são trazidas de outros países. Geralmente os países subdesenvolvidos compram mais do que vendem, ou seja, importam mais do que exportam. Isso é uma característica, o que vai aí prejudicar o contexto financeiro desses países. Também temos como aspecto realmente relevante, muito relevante, o baixo índice de desenvolvimento humano, ou seja, esses países geralmente têm déficit, né, na renda per capita, tem altos níveis de mortalidade infantil, tem expectativa de vida baixa, tem aí nível de escolaridade das pessoas cada vez mais baixos também. Então todas essas características também estão ligadas ao contexto aí de classificar e taxar um país como desenvolvido ou subdesenvolvido. Então todos esses contextos são levados em consideração, ok? A dívida externa, a dependência econômica, financeira e tecnológica, as profundas desigualdades sociais, o contexto aí do baixo DH, a balança comercial desfavorável, tudo isso compete para levar um país a ser subdesenvolvido. Então essas são as características que são notadas para poder classificar, taxar um país como subdesenvolvido, ok? Espero que vocês tenham entendido bem o conteúdo que a gente tentou trabalhar aqui hoje. Não esqueçam de fazer os exercícios e fazer também as indicações de leitura que a gente está sempre enviando aí para vocês. Um grande abraço e bons estudos!